Boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui agora no podcast do Psyu, de Frecheiras, a capital do mundo, para o planeta inteiro. Você tá doido, hein? Então você fica aí, olha, acompanha a gente. Vai ter um bate-papo bem divertido aqui, bem descontraído, bem light, tá? Então sejam bem-vindos. Vocês estão Alô, galera do podcast da Adilson Psyu, do blog da Adilson Psyu. Já estamos ao vivo. Ele já está aqui comigo, é Enoque Matos. Eu vou só chegar meu telefone um pouquinho para cá. Não está vindo muito bem, não. Gente, fica ligado, porque vai ser uma horinha, coisa rápida, papo, um bate-papo legal. Não é? Fala, Enoque, fala do meu público. Oi, gente, pessoal aí do podcast do Adilson Psyu, ao vivo no Instagram, ali é Instagram, né? Aqui está ao vivo no Instagram. Aqui nós estamos ao vivo e ali nós estamos gravando. Lá nós estamos gravando para o YouTube. Para o YouTube depois. Então vocês já fiquem ligados. Você do Adilson Psyu pode me seguir, Enoque Matos. Você que é meu seguidor, por favor, siga o Adilson Psyu, tá bom? Isso aí, Enoque Matos. Tem até medo do que virá de pergunta. Já está funcionando, Vamos mais. Muito bem, já estamos ao vivo aqui no nosso podcast no 5º Distrito de Cambuci, Frecheiras, 19 horas e 5 minutos. Capital do Alô, mundo, galera, capital do mundo. Hoje está aqui comigo. Eu fiz um VT hoje cedo, convidando vocês para estar presente com a gente aqui neste bate-papo sensacional com o Enoque Matos. O Enoque Matos tem uma carreira importantíssima para falar para a gente como ele começou, como ele veio para a vida de locutor, animador, ele foi radialista e agora está também na rede social bombando aí o Enoque Matos, lá de Santo Antônio de Pádua. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente aí e que vai assistir a gente lá no YouTube. Nós estamos gravando mais tarde as imagens completinhas no nosso YouTube. Lembrando que o nosso podcast ele tem o oferecimento dos nossos amigos e colaboradores Drogaria Peribense, Drogaria Néder, Mercado Milho, Mercado das Promoções, e também temos Gil e Júlio Salgadinho, Jetcar Veículo de Santo Antônio de Pádua, Pintura e Funelaria, direção de Jefferson e Tereza. Hortifruti Tropical, lá no centro de Aperibé, encostadinho no Mercado Milho, no Mercado das Promoções. Alô, Drogaria Milho, alô, Juninho. Alô, Jéssica, um abraço para vocês. Um abraço para vocês aí também da Pneu Black na estrada, na RJ 116, saída para Itaocara, direção de Juliana, Lorena e também Leila, a todos os funcionários da Pneu Black, nosso abraço. Linguiça Dom Cristóvão, lá em Santo Cristo, do meu amigo Cristóvão, a linguiça Dom Cristóvão. Uma linguiça, nossa, essa linguiça aqui é um luxo, tá? Então você que gosta de um petisco aí, ó, vale a pena você adquirir essa linguiça e levar para sua mesa. Também temos aqui a torradinha da família, que é o torresminho da família, lá de Portela. E o revendedor é o Rogério Mota. E o telefone do Rogério Mota é o 988-05-1749. Água Soledade do Felipe Melo, próxima à Praça Francisco Blanc, no centro de Aperibé. Felipe Melo, para você adquirir a água do Felipe, você vai discar 981 25 24 47. Felipe Melo. Padaria Gulavita do meu amigo Sandro Barbosa, lá no centro de Aperibé, na rua Professor Honório Silvestre, próxima à Praça Francisco Blanc. A galera tá entrando aí. Vamos entrar, galera? Vamos acompanhar a gente aqui, que hoje temos até as 20 horas um bate-papo sensacional. É a primeira vez que o nosso podcast entra no ar na segunda-feira. Lembrando que amanhã nós temos o bate-bola esportivo. Eu, Rogério Mota e Chiquinho Carioca, trazendo o melhor do futebol dessa semana, durante essa semana, esse final de semana, que foi sexta, sábado e domingo. Nós vamos trazer um resumo do futebol para vocês aqui no nosso podcast da região e do Brasil.
Abraço para você, Enoque Matos. Antes de falar com você, também quero mandar um abraço também para Germar Materiais de Construção e também lá para a Padaria e Restaurante São Sebastião. Alô, Carlos Henrique, alô, Juninho, Alex e todos os funcionários da Padaria São Sebastião. Abraço para todos vocês. Mickey Center, do meu amigo Juninho. Drogaria Aperibense, que eu já falei. Drogaria Neder, ambas na rua Funcionário Silvestre, no centro de Aperibé. Valeu, pessoal! O que mais que falta? Falta aqui ainda a loja da Camila Mateus e Cosmético. Nas compras acima de R$ 50 você ganha brindes. E o telefone da Camila é 8981-667928. Padaria do Albano, alô Chiquinho Carioca, Padaria do Albano, no bairro Palmeiro, próximo ao CIEP de Aperibé, uma das melhores tortas da região. Torta salgada, torta doce, na Padaria do Urbano você encontra aqueles pães fresquinhos, feito na hora para você. E vamos bater um papo com ele agora aqui, ó, nosso convidado especial lá da cidade de Santo Antônio de Pádua, o homem que está bombando nas redes sociais aí, é Enoque Matos. Boa noite, Enoque. Boa noite, Adilson. Boa noite para todos vocês que estão chegando agora nos canais aí no meu Instagram, no Instagram do Adilson também. Posteriormente vai assistir lá no YouTube. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Só fiquei, tipo assim, posso ser bem sincero aqui hoje, né? Posso. Pode ficar um pouco triste, um pouco chateado, para te ser bem sincero. Já sei você vai falar. Por quê? Por que você vai falar? Não. Também. Aí também. Mas é porque você falou de tanto lugar que tem comida e ninguém mandou um negócio aqui, sabendo que um gordo vem pra cá hoje. Mandaram um churrasco. Mandaram? Mandaram. Ah, então já estou aguardando. Um churrasco patrocinado pelo podcast do Adilson Psyll. E para acessar o nosso podcast lá no YouTube é muito fácil. O nosso link está ali no Instagram. Você entrando no início do Instagram, está lá em azulzinho lá. Você entra e clicou ali, você é direcionado diretamente para dentro do nosso canal lá no YouTube. Você vai assistir as imagens completinhas. Nós estamos gravando ali, ó, uma câmera luxo gravando aqui as imagens. Você estava falando dos seus patrocinadores. O Cristóvão também é meu conhecido lá de Pádua. Realmente essa linguiça enfim, excelente, né? É perfeita demais. O cheiro é defumado, o cheiro aqui dentro do estúdio, meu Deus, só me dá mais fome. E eu tenho ela ali na geladeira que nós vamos depois botar jogar lá no tacho. No disco de arado. Olha, você que nunca comeu uma carne no disco de arado, vale a pena. Desculpa, gente. Olha só, vou até mostrar aqui no ar. Eu tomei uma injeção hoje, ó, para ver se acaba com essa alergia braba de tosse que eu tô. Tá aqui. Se eu tossir, gente, vocês me perdoam, me desculpam, mas eu tô bem ruimzinho da garganta, já tenho um monte de dia. E segundo o meu médico, disse que é tosse alérgica. Eu acho também, né, Enoque? Enoque Matos, fala para mim, você cria de onde? Eu cria de Pádua mesmo. Santo Antônio de Pádua? Lá de Pádua, eu brinco com as pessoas que atualmente não, eu moro na cidade do bairro Glória, né? É porque é longe do centro, então eu brinco que lá é uma cidade, lá bem afastado. O bairro Glória é qual distrito? Não, é no município de Pádua mesmo. Próximo do Campestre, ali, assim, de Pádua, enfim. Hoje se tornou um pouco mais viável, né? Porque quando eu me mudei para lá, eu era criança, mudei para lá com 9 anos de idade. Então era, tipo assim, era zona rural, lá não tinha praticamente nada, não tinha quase vizinho nenhum. A gente foi na nossa rua ali, fomos uns dos primeiros a chegar, e hoje o bairro cresceu muito, graças a Deus. A cidade cresceu muito, né? Estou falando de 36 anos que eu moro no bairro. Né, no bairro Glória? E fala um pouco da sua família, nossa, pra gente. Então, eu fui nascido e criado em Pádua, né? Criado pelos meus pais, meu pai pedreiro, minha mãe do lar, doméstica, enfim. E tenho 2 irmãs, uma irmã mais velha do que eu um pouco, trabalha comigo, e a irmã mais nova que é raspa do tacho, chamado, né? Quando eu ia fazer 14 anos, eu era mais novo. Ele quer chamar de caçula. Eu era o caçula, aí de repente ela foi lá e
Catou meu trono. Deixou você sentado na poeira. Gente. Mas enfim, meu pai sempre muito trabalhador, né? Eu tive muito exemplo do meu pai. Eu me lembro quando criança, eu me perguntava, né? Meu pai é pedreiro, tinha uma obra grande fazendo, e aí às vezes ele ainda pegava serões, né? Pegava obras extras para trabalhar mais. Eu falava assim, para que necessidade tem isso? E eu me tornei o que eu mais temia. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Enoque, e antes de você trabalhar com comunicação, o que você fazia da sua vida? Então, hoje como exemplo, até eu gosto de Você falar. trabalhou de servente pedreiro do seu pai? Um Chegou a período sim, trabalhar? um período sim, curto, Não, mas porque eu sim. também trabalhei de servente Sim. pedreiro. Eu não gostava de estudar, eu nunca gostei de estudar. Então, quando eu cheguei a parar de estudar, não me lembro em que ano, na sexta série, né? Antigamente, agora eu acho que é sétimo ano que fala, né? Sim. E aí meu pai falou assim, você vai parar de estudar, então você vai trabalhar. Mas eu já trabalhava eu comecei a trabalhar acho que com 13, 14 anos, não me lembro exatamente, com o meu pai, depois eu fui para alguns comércios trabalhar, e aí até que eu entrei numa padaria e fiquei 6 anos, né? Então eu saí de lá já com 20 e poucos anos, 21, 20. Então você sabe fazer pão? Não, Você não trabalhou era nessa área? balcão, Ah, né? era Era balconista. atendendo. Teve um período nessa padaria que a confeiteira precisou se ausentar para fazer uma cirurgia. E aí eles falaram assim, vamos lá, precisava de alguém para fazer o básico, né? Aqueles bolinhos de forma, enfim. E aí com a receita eu comecei a fazer e as pessoas adoravam, porque ficava muito perfeito. Porque aí, como eu não sabia fazer, eu precisava fazer o quê? Levar à risca, né? A receita, fazer ela Sim. perfeita. Aí não tem como dar errado. Foi uma experiência legal, mas eu era mesmo balconista. Depois do balconista, aí Aí eu tive chega uma até aí eu, na oportunidade que você teve de entrar na comunicação. Como, porque qual foi o primeiro passo? quando eu fui demitido da padaria, né, eu já com 6 anos ali mais ou menos de padaria, eu tive uma oportunidade numa rádio. Era uma rádio comunitária na cidade, uma rádio evangélica, né, eu era da igreja. E aí fui fazer um programa, era muito legal, um programa semanal. Eu fazia na parte da manhã, um amigo meu fazia na parte da tarde, acho que era isso. E aos sábados, depois nós criamos um quadro juntos. O menino era da minha igreja, o rapaz era da minha igreja, e a gente fez um quadro, a gente levava as pessoas que a gente conhecia muito, né? Eu já cantava na igreja, esse meu amigo também já cantava. Então a gente fez um quadro que era imitando um pouco o quadro do programa do Raul Gil, quem sabe canta, quem não sabe dança. A gente criou um quadro chamado O Melhor da Manhã, me lembro até hoje, olha, minha memória ainda tá boa. Verdade. E aí a gente levava, a gente chamava as pessoas que conheciam, que cantavam, e eles iam para lá no sábado e cantavam ao vivo, né, com playback, e cantavam ao vivo. De manhã as pessoas de casa votavam, a gente ganhava presentes dos comércios para sortear para as pessoas que participassem, era muito legal. Eu acho assim, Menor, que hoje, claro, não vou perguntar a sua idade, mas se você quiser falar, você pode falar. A minha todo mundo já sabe. Eu fiz um negócio no mês, foi o quê? Esse mês, no início do mês, eu fiz 57 anos. Leonardo Aguiar, boa noite. Está assistindo a gente. A Veredo também está assistindo a gente. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado aí no nosso Instagram e também no Instagram do Enoque ali. Depois não dá para ver o retorno do Enoque aqui, as perguntas que o pessoal vai fazer. Enoque, nós, tanto você como eu, nós começamos muito jovem a batalhar a nossa vida financeira. Sim. Mas hoje a gente percebe que a garotada de hoje não está querendo isso, né? Eu me lembro, por exemplo, que lá antes da padaria, quando eu entrei nessa padaria, Padaria São Félix, chegou no final do primeiro mês, que nada tinha sido combinado de valores, de salário, que eu ganhei um salário mínimo no primeiro mês, eu fiquei muito espantado, porque até então eu também era muito novo. Eu acho que quando eu entrei eu tinha 17 anos, na padaria, mas eu já tinha trabalhado em outro. E nenhum eu nunca tinha. Tipo assim, era meio salário dividido por semana, picado, então eu não via dinheiro. E quando eu recebi um salário mínimo, eu fiquei muito feliz.
Mas, ou seja, eu já tinha tido experiência de trabalhar com meio salário e hoje, a juventude de hoje acha que realmente, se a gente falar com o salário hoje, não tem valor, né? O dinheiro perdeu o valor. Mas eu estou imaginando uma juventude, uma pessoa nova, iniciando uma carreira e já achando porque prega-se muito, né? Que às vezes os patrões exigem demais e pagam um pouco. Vem ser patrão. Verdade, é difícil. Vem ser patrão. É difícil. Tá? Isso é difícil você ser empreendedor. Tem pessoas que vão ser CLT pro resto da vida. Sim. Não tem capacidade, né, de administrar, né? Acha, quando olha quando olha o que você conquistou ao longo dos anos, imaginar, né, que você está com 57 anos, né, você já passou de meio século e acham e jovens, né, de 18 anos, de 20 anos, olham e falam assim, mas como que você... Calma, você vai Eles chegar não lá. sabem que tem A uma gente com trajetória 20 anos, toda por com trás, 20 né? anos, o que você tinha? E hoje, quando Né? você vai contratar uma pessoa para te ajudar a fazer um serviço, a primeira coisa que ele pergunta é se tem internet e quanto vai ganhar. Não quer saber nem, antes de tudo, antes de saber carga horária, antes de saber exatamente qual é a função, a pessoa está preocupada só. É claro e é evidente que a gente trabalha porque a gente precisa, isso é óbvio. Né? Mas ficou estranho, né? A juventude de hoje. Mas aí você estava falando, você já está na sua hora lá, né? Não, pode falar. Você estava falando, enfim. Há 23 anos eu iniciei com a motossom. Aí é quando de fato eu comecei. Eu sempre fui muito conhecido por. A padaria, por exemplo, me trouxe um conhecimento muito grande na cidade lá, né? Porque era a padaria que mais vendia na cidade, então vinha gente de todos os cantos. Na igreja eu já cantava, então eu andava, né? Eu já cantei aqui em Frecheiras, em igreja, aqui em Funil, região inteira. Casamento, pra você ter uma ideia, eu cantei em mais de 100 casamentos. Mas na verdade você nunca fez aula de canto? Não, É um dom mesmo. Dom. Porque, na verdade, cantar, às vezes as pessoas falam assim, cantar. Qualquer um que queira canta. É só fazer aula de canto e ter vocação por aquilo. Né? E a pessoa pega, faz e consegue cantar. Mas tem gente que acha assim, não, eu só canto mesmo no banheiro, canto no chuveiro. Então, marido dizer que canta no chuveiro. Você já cantou no chuveiro também? Tem muita coisa. Já ensaiei muito embaixo do chuveiro enquanto estava tomando banho. Ligava o playback lá dentro do banheiro e soltava a voz dos vizinhos, coitados. Nós tá tomando banho. Mandar um abraço para o Alexandre Mota, que entrou na live. Alexandre, está na live. Meu amigo Alexandre, tudo bem? Um abraço, Alexandre. Um abraço, Vanessa Mota. Um abraço para Dona o Tereza. Sim, Henry, a menina, como é que é o nome? Ai, gente, agora você me pegou, meu Deus do céu. Eu sei, Lívia. Lívia. Um abraço para todos vocês aí. O seu Marco, né? Uma família que recebe a gente sempre também. Você cantou no aniversário do seu Marco. Sim. Foi maneiro. Aquela música eu gravei, ela, né, tipo assim, não é minha, né? É música antiga lá, uma música gospel. Eu tinha ido no estúdio uns dias atrás. E tinha feito um clipe só para o Instagram mesmo, para fazer uma homenagem para um amigo meu lá de Paris. É verdade. Ô Enoque, eu nunca passei isso para você, eu acho, não sei se o Alexandre sabe, mas eu tenho 2 músicas compostas por mim, 2 músicas evangélicas. Gosto bacana. Depois eu vou te mostrar, até no meu celular. Mas é o que eu vou fazer o registro dela, entendeu? Para ver se eu consigo arranjar uma pessoa para poder botar ela em prática. E ficou muito bonito. E essa música, essas 2 músicas, foi através de um sonho por volta de 5h30, 5h40 da manhã. Que eu acordei cantando. Aí acordei, sério, juro por Deus, isso aí, acordei cantando. E imediato peguei o celular e rascunhei a música. E elas estão todas no celular. Depois eu vou te mostrar, você me lembra para me te mostrar. Muito bem, vamos falar da padaria do Urbano lá na Rua da Palmeira, na centro. Aqui a Peribé tudo é centro, tá? Você pode observar que tudo que eu falo tem que falar centro de Aperibé, porque Aperibé é pequeno, né? Então é tudo no centro. Você dá um pulo aqui, está dentro de um mercado. Você dá um pulo mais para frente, está dentro de outro mercado. Dá um pulo, está dentro de uma padaria. Dá outro pulo, está dentro de outra padaria. Então,
Torradinha da família lá em Portela. Isso aqui já é longe. Torradinha da família, mas eu torresminha da família. Eu falo torradinha porque torradinha é mais ibope. O pessoal fala assim, poxa, é torresminho da família. Eu falo, não, tem que falar torradinha da família, daí o pessoal me conta. Torradinha da família lá em Portela. E o vendedor é o Rogério. Um abraço aí para o proprietário da torradinha da família. Esqueci o nome do rapaz aqui, tipo, esqueci. Linguiça Dom Cristóvão, do Cristóvão, lá em Santo Cristo. Santo Cristo pertence a Santo Antônio de Pádua, né? Sim. Santo Cristo, direção de Cristóvão. Para você adquirir esses dois itens maravilhosos, você vai discar para o Rogério. E o telefone do Rogério é o 988-0517-49. Água Soledade, na Praça Francisco Branco, no centro de Aperibé. Felipe Melo, telefone 981 25 2247. Padaria e Restaurante São Sebastião. Direção de Juninho e Carlos Henrique e também do funcionário Alex. E todos os funcionários, os balconistas lá do supermercado da padaria e restaurante São Sebastião. Jetcar Veículos, Santo Antônio, lá em Santo Antônio de Pádua. Isso aqui fica lá perto também, você conhece lá, né? Jefinho, conheço. Jefinho, você conhece? Lá no Rua João Jasbique, no bairro 17, em Santo Antônio de Pádua. O cara é bom. Lá ele tem funelaria e pintura. Pneu Black na RJ 116, saída para Itaocara. Na Pneu Black você encontra mecânica em geral, balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de óleo, pneus novos, pneu remoldado, borracharia e suspensão. E o telefone é o 997 54 24 48. Falar com a Juliana, com a Lorena ou com a Leila e também com Salvador. Essa é a galera que fica lá ligadinho na Pneu Black. Na Pneu Black você entra com o seu carro sem funcionar e sai com ele funcionando redondinho. Drogaria Peribense, Drogaria Miller, lá no centro de Aperibé. Drogaria Miller fica encostada no mercado Miller. E também tem uma Drogaria Neder, lá na rua Professor Nova Silvestre, no centro de Aperibé. Um abraço para todos aí. Alô, Darcizinho e todos os funcionários da padaria, da drogaria Aperibense, Drogaria Neder. E o telefone para entrega a domicílio é o 988 47 77 44. E também temos o mercado das promoções, que é o Supermercado Mille. Supermercado Mille, direção de Fabinho e Cristina. Salgadinho de Gil e Ju, para você adquirir o salgadinho tanto frito como sem fritar, para você fritar em casa. Você vai discar o 9 3 vezes 23 97 11. Liga agora para ela trazer um salgadinho. Se ligar ela traz mesmo. Hortifruti Tropical 2 em Aperibé, para você adquirir aquelas maravilhas, aquelas verduras, legumes fresquinhos, frutas fresquinhas. Você vai discar para o telefone 981 00 23 25. Drogaria Peribense, já falei, e vou falar agora também da Mic Center e da padaria do Sandro Barbosa, lá no centro de Aperibé. Enoque Matos, quero mandar um abraço para você, Enoque, que você fez um vídeo que chamou muita atenção, que só eu vi aquele vídeo umas 10 vezes. Foi o vídeo que você fez lá na Titonelli, caindo em cima do para-brisa do carro. Tá lembrado? Ele fala sobre esse vídeo aí. Esse vídeo a gente estava falando do consórcio, né? A gente estava falando do consórcio. Para você ver como é que eu vejo os vídeos que você grava, né? Esse foi um dos vários vídeos que, graças a Deus, de vez em quando... O meu viralizar não são milhões, né? Mas é um viralizar que a região inteira assiste. E foi muito legal. Depois eu estava com muito medo de amassar o capô do carro, né? Porque é claro que o carro estava quebrado, né? A gente simulou como se eu tivesse sido atropelado, mas o carro estava parado, estacionado. E é uma brincadeira que a gente faz, que a gente vê também na internet, né? Outras pessoas fazem. Às vezes eu tenho criatividade, uma simulação e deu certo. Foi muito legal. Foi muito bonito. E aí, dias depois, eu assisti um vídeo da mesma pegada, que a pessoa estourou o para-brisa. Eu falei assim, meu Deus, porque era um carro no qual a gente fez lá,
Era um carro do Fátio, um carro desses seminovos que são vendidos lá na Titonelli. E aí mas foi uma brincadeira legal. Eu fiz um que viralizou qual é o nome muito. do proprietário da Titonelli? Pode fazer seu jabá aí. Wagner, meu patrão Wagner. Esses dias esses dias eu manda um fiz abraço para ele, quem sabe ele vem aqui no podcast. Wagner. Traz ele aqui, vamos trazer ele aqui para gente bater um papo. Difícil dele falar. Ele não gosta de falar, não? Eu tenho uns patrão que é difícil de falar. É mesmo? Tem o pessoal da internet. Da Mila lá, o Fábio é super reservado. O Wagner também é outro super reservado. Mas são empresas que me abençoam, né, financeiramente falando, e eu tenho uma projeção muito grande, né? Quando eu falo dessas empresas, isso tem um peso muito grande para mim. Isso é muito bom. Fica à vontade. Se você quiser falar aí dos seus tem um monte, colaboradores, mas pode não, falar. tá tranquilo, tá de boa. Quem mais? Tem mais? Tem a Yamaha, né? Que é a Radena. A Yamaha é moto, né? Yamaha é moto, E eu gosto disso, tipo assim... Eu vi o vídeo que você parece saindo na moto, né? Dando uma volta na moto. Sim, eu fiz esses dias lá no centro da cidade lá. Isso. Eu gosto disso, né? Eu gosto de falar daquilo que eu utilizo, né? Que eu uso no dia a dia. Por exemplo, quando eu falo da Volks, né? Os meus 2 veículos hoje, tanto de passeio quanto de trabalho, são Volks. Falar, porque eu não vou coma essa linguiça que se eu não como, entendeu? Por exemplo, eu posso falar dessa linguiça porque eu realmente o Cristóvão sabe disso, porque ele sabe, tenho uma amizade com ele. Realmente, quando eu for fazer um churrasco em casa, eu preciso colocar essa linguiça que é maravilhosa. Então, tipo assim, a internet que eu uso. Hoje eu trabalho há 3 anos para a Mila, mas eu já sou cliente da Mila há 11. Entendeu? Então eu estou falando do provedor que eu uso de fato na minha casa. Vamos trazer a Mila para cá. E aí tem a Mila, né? A Mila já tem a PLB também. A Yamaha, quem me conhece, quem me acompanha, vê as minhas viagens, meus passeios de moto de vez em quando, sabe que a minha moto é Yamaha. Eu estou na 4ª moto, em 3 anos aí, comprando moto, fui trocando. Estou na Yamaha até hoje. Eu gosto muito, de fato. O carro, né? Enfim. E assim vai. O mercado que eu faço propaganda, não nas redes sociais, né? É o mercado que realmente eu faço compras, né? Que é o Super Paduano lá em Pado. Então, são amigos. E eu trabalho muitos anos. Aí você pega Portal Calçados, eu presto serviço para Portal há 14 anos. Então, virou amigo, né? Não é só graças a Deus você tem bastante patrão, né? Bastante patrão. Às vezes as pessoas falam assim, quem trabalha por conta própria, que maravilha que você não tem patrão. Cada pessoa que nos contrata, que nos confia a marca dele, se torna patrão. A gente tem o nosso padrão de trabalhar, por exemplo. Mas se o contratante quer que a gente faça de uma outra forma, a gente precisa se adequar à realidade dele. E você estava falando lá atrás, né, tipo assim, em 2002, né, eu saí no final de 2001 da padaria, entrei na rádio, né, e depois vi que não, infelizmente para mim não funcionou financeiramente falando. Tínhamos muita audiência, mas era muito fraco a questão de adesão de propaganda. A gente que trabalha com isso sabe, né? É complicado. Não é todo mundo que valoriza, enfim. E aí eu tive uma oportunidade. Aí chega o momento da oportunidade da minha vida, que é com o pai da minha sobrinha, né? Na época meu cunhado, e ele abriu as portas para mim, assim, para a vida. E era algo que eu não tinha condições. Eu fui para Friburgo, eu conto para as pessoas, eu fui embora para Friburgo para trabalhar lá. Eu morei em Friburgo 2 anos. Me mudei para lá com mala e cuia, com choradeira em casa. Não precisa ver despedido. Parecia que eu tinha morrido. Eu saí de casa para ir embora para Friburgo chorando de dentro de casa até depois de Itaocara. Eu vim de moto chorando. E aí fui para Itaocara. Cheguei lá no domingo e na quinta-feira eu voltei. Trabalhei segunda, terça e quarta. Não, é porque quando você faz contas, né? Eu graças a Deus eu fiz contas e entendi que não daria certo. Longe, se fosse dentro de Pado era uma coisa, dentro da minha casa. Mas morando de favor na casa dos outros, enfim, longe de casa, tendo uma despesa diária, o final do mês não ia fechar. Tá? Então eu, antes de acabar a reservinha que eu tinha, peguei a moto e retornei. Quando eu cheguei em Pado, esse meu cunhado, na época, né, ele me liga no mesmo dia.
Ele me liga e fala assim, vem aqui pra gente conversar. Por que você não faz propaganda de moto som? Na época não tinha ninguém, né? Só existia carro de som. É verdade, né? Aí eu virei e falei assim, porque eu não tenho a caixa de som, eu tenho a moto, não tenho uma caixa. Aí fomos orçar uma caixa. Na época o salário era 200, 200 e pouco, 220, alguma coisa. Uma caixa de som pronta, e era com fita cassete, tá? Uma trabalheira, mas era o que tinha na época. Você tinha que ficar virando a fita. Tinha o toca-fita Tinha, já alto tinha, reverso, né? tinha um Chamava que alto era, mas reverso. tinha outro que não A gente já colocou um alto reverso, pelo menos isso. Ele virava sozinho. Mas para você ter uma ideia, era uma trabalheira danada a gente ter que gravar na fita. Eu entrava no estúdio, gravava no computador, colocava no CD, chegava em casa e gravava um lado e o outro de um mesmo cliente. Se eu saísse de casa para rodar de 10 clientes num dia, se eu fosse rodar 10 horas, né? Porque teve um período que eu pegava às 8 da manhã e parava às 10 da noite. Às vezes as pessoas acham que o que eu conquistei hoje, né? Você falou que você tem 57, eu vou fazer 47 em agosto. São muitos anos trabalhando muito. Quem me conhece de perto sabe, eu não preciso falar. Né? Porque às vezes as pessoas de fora só veem os resultados, mas não vê o que você faz. Enfim, R$ 650 uma caixa de som completa, com bateria de carro, tudo para funcionar. Eram 3 salários mínimos. E a gente não tinha, eu não tinha conhecimento, eu não tinha crédito ainda na rua, porque eu era muito novo. Não existia cartão de crédito na minha vida. E o cara mandou fazer, pagou, me fez pagar a ele em propaganda para ele, e ainda no primeiro mês ainda me dava vales de gasolina, porque sabia que eu não tinha nada. Então foi um empurrão, sabe aquele não tinha condição, né? Exatamente. Então ali muda a história da minha vida financeira. Você está entendendo? Não foi fácil. De sol a sol, de chuva a chuva, andando na moto, rodando propaganda. Eu ainda não era conhecido nesse ramo, mas enfim, aprove Deus de abrir tantas portas. Depois veio locução em porta de loja, festa infantil, fazendo animação. E hoje, coincidentemente, as redes sociais. Não foi projetado, não foi programado, mas aconteceu. E hoje, graças a Deus, eu falo que eu queria ser mais novo, porque para ter uma imagem mais bonita, né? Mais novo. Mas as pessoas falam comigo assim, da credibilidade quando eu faço, graças a Deus, né? Graças a Deus. Quando eu falo de alguém, quando eu falo de um comércio, eu tenho sempre bons retornos. E a gente está indo. Estamos ficando velho, mas... É verdade, nossa. Eu também, a minha trajetória assim, é um pouco parecida com a sua, mas é um pouco mais complicado para mim chegar onde eu cheguei. Que qualquer dia a gente vai fazer esse bate-papo. Invertido, né? Invertido. Eu vou te entrevistar. Isso. A gente vai trocar o cenário e você me entrevista. Sim, eu mudo de lado, eu vou pro seu lugar. Não, a gente muda para outro cenário. Ah, verdade, verdade. Tem outro, é só vira para outro cenário. A gente ia até fazer isso hoje. Eu falei, não, deixa mesmo. Tá maneiro. Teremos uma outra oportunidade. Mas é bom, Renato, a gente. Porque a gente dá valor àquilo que a gente tem hoje. Sim. Entendeu? Então, quando você ganha as coisas de mão beijada, vamos dizer assim, num dito popular, que né, o pessoal muito fala, as coisas vêm fácil e vai fácil. Entendeu? Então, quando a gente. Eu acho tão gostoso eu adquirir as coisas que eu adquiri assim, com o meu suor, com a minha força de vontade, com o meu trabalho, assim como eu vejo você também. Hoje eu vejo assim, você falando na sua trajetória lá de trás, e saber aonde você chegou hoje, é uma coisa muito gratificante para você e também para mim, de hoje de rede social. Que eu sempre, antes de interagir assim, na rede social, vamos dizer assim, como o podcast, que o podcast agora é novo, o podcast vai fazer um ano, mas Então você já é jornalista, blog, né? o blog já tem há muitos anos e eu comecei muito cedo também em rádio. Eu sempre me observo que a maioria das pessoas que trabalham com comunicação, eles sempre começam com rádio. E hoje, lá atrás, da nossa época. Da nossa época. Hoje não. Hoje já é. Mas todas as pessoas que você for fazer um bate-papo com eles e for perguntar a eles, eles vão dizer assim, não, eu comecei no rádio. E eu comecei, eu tive também a oportunidade de entrar na área de comunicação
através de um cara que nem está entre a gente mais, mas eu posso dizer aqui o nome dele com muito orgulho de dizer, que é o nosso saudoso Valdemar Duarte, que me deu a oportunidade, que me credenciou, tá? Me credenciou para poder trabalhar nisso, que na época ainda tinha que ter faculdade. Hoje não, hoje tem jornalista de campo. Eu, no caso, hoje eu sou jornalista de campo. Né? Eu não sei se você. Não, não tem estudo, não tem curso, não tem nada. Sou doido. Eu vou botar a cara aí, fácil. Não, mas o bom é assim. Eu também, o bom da gosto. gente é não ter, a gente não é preso, né? A gente não tem, a gente não é tímido, a gente não é introvertido, a gente fala, a gente se comunica, onde a gente chega, a gente consegue entrar e sair bem, né? Conversar com as pessoas. Eu acho isso, sei lá, parece que é um dom de Deus, né? Porque não é qualquer pessoa. Não, parece eu chego às vezes no comércio para gravar, que é um dom de Deus, para gravar um vídeo, por exemplo, com um cliente, né? Numa loja que você vai pegar as meninas que trabalham. Tem um posto de gasolina que eu vou lá no carro. A cada 15 dias eu vou gravar lá conteúdo do posto. E todos, exceto só tem um rapaz lá que fala de boa, mas o resto é tudo mais travado. São pessoas que não gostam de falar, que não se sentem à vontade. Tirou o celular, maravilhoso, conversa, se comunica. Você jogou o celular, falou que vai gravar ou tá ao vivo, não, o pessoal logo se trava. E a gente não tem isso. A gente não tem. No bom, na boa palavra, né? A gente não tem vergonha. Não tem vergonha, exatamente. Mas às vezes tem coisas, às vezes, que eu vou fazer que eu fico assim meio assim com vergonha, sei lá, meio tímido, eu falo assim, poxa. Aí eu penso assim, cara, eu entro ou não entro? Mas aí é uma questão de situações que às vezes confrontam o teu dia a dia. Eu estou dizendo assim no caso de live. Eu prefiro às vezes fazer ao vivo do que fazer gravado. Ah, sim, porque o ao vivo ele é espontâneo mesmo. Sim. Se você falar eu, por exemplo, levo tudo meu pro cômico, né? Porque é o que dá engajamento. Por isso que você viu o vídeo lá, eu me jogando no carro, entre tantos outros. As pessoas, quando eu tento ser sério, baixa visualização. Se eu for engraçado, as pessoas gostam de ver. E o ao vivo é assim. Pra você ter uma ideia, eu fiz um vídeo, não sei se você se lembra desse, de um dente que eu achei uma graça. Eu achei um dente na beira da piscina do Clube dos 40. Num dia, numa sexta-feira. Eu botei a mão assim na beira da piscina para sair. Espetou a minha mão. Gente, achei um dente. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? E aí tinha um pino. Eu, na minha ingenuidade, achei que era um implante, por exemplo. Claro que implante não solta. Depois eu fui descobrir que era um pivô. E aí eu fiz um vídeo bobo. Eu estava entrando para a sauna. Fiz um vídeo. Gente, olha só, se você tá aí me assistindo, perdeu um dente. Final de semana. E outra coisa, eu sei que o dente é caro. Então você pode entrar em contato que eu vou te devolver. Estou guardando o dente. E levei o dente para casa. Esse vídeo, eu entrei para a sauna, saí dali 20, 30 minutos de dentro da sauna, olhei o celular, fiquei apavorado. Tinha 17 mil visualizações em tão poucos minutos, entendeu? Ele chegou lá com 70 mil visualizações. E era um final de semana, tá fazendo aniversário agora, que era a exposição de Miracema, que tem esse final de semana agora. E aí eu fui parar em Miracema, à noite, num show, né? Acho que foi para fazer algum trabalho lá, não me lembro. E muita gente, no mesmo dia, chegando já para mim para me perguntar se eu tinha achado o dono. Isso, isso me gerou um trabalho. Eu fui o fada do dente de um consultório de implante, fiz um vídeo, foi por um mês, mas foi algo sensacional. Eu voltei na cena do crime, voltei no Clube dos 40 vestido de o fada do dente, macacão verde, asa, com varinha de condão, né? Coisas que só eu, às vezes, surto assim e faço um negócio engraçado. São coisas que chamam atenção e o público gosta. Sim. Então, eu também, às vezes, fico pensando, tem hora que às vezes dá vontade de fazer as coisas bem criativas, mas eu não tenho tempo. Mas eu quero, daqui uns anos mais, vou dizer assim, daqui uns anos mais, focar mais nisso aqui. Sim. Focar mais nisso aqui, porque eu já estou chegando na idade de daqui uns dias,
recebeu uma aposentadoria que também não tem doado de contribuir com o INSS. É, Né? Agora tá na hora de está quase na hora tá na hora de começar. Eles começaram a me repor o que eu peguei, né? Que eu passei para eles, né? Então, a gente. É isso aí. Mas, Enoque, essa questão aí, vamos voltar aí. Aí você foi, ficou em rádio, trabalhou em rádio, depois de rádio você foi. E quando que você estourou na rede social? Vamos dizer assim, estourou na rede social porque hoje você é muito conhecido na rede social. Ontem, por exemplo, eu fui participar de um culto numa igreja em Aperibé, Plena Paz, não é isso o nome? Plena Pastor Paz. Nil. Gente Um boa abraço para o demais, pastor Nil. maravilhoso Paz, ele, O né? André dele, tudo André, dele. nossa, é verdade. André, André, ela finíssimo. canta lá, enfim. Tem as filhas dele, que eu Ministro esqueci do o nome, louvor. esqueci o nome da filha dele agora. Eu não lembrava nem o nome do André, se você não falasse, eu não. Eu esqueci. Mas Mas enfim, enfim. e aí eu passou apresentando os visitantes lá, né? Outras pessoas estavam, aí falou assim, ninguém conhece o Enoque. Enfim, as redes sociais realmente deram um boom, porque hoje em dia todo mundo tem um celular. Minha mãe, 73 anos, fez agora dia 20, tem um celular, fica lá assistindo, curte, comenta as minhas coisas, enfim, todo mundo tem. Por isso a importância, e às vezes, agora que tá caindo mais na credibilidade dos comerciantes, entender que realmente ou você está na rede social ou você não está em lugar nenhum, né? Porque hoje, é claro que a rádio ainda funciona, que a motinha de som, o carro de som ainda funciona, mas quem comanda é rede social. Rede social. O que você posta? É o que Você veio por postou último ali, e é o que está em primeiro lugar. Disparado. exatamente. Você está entendendo? Vamos ver. E aí foi E caindo. eu acho que eles não acham outro para substituir a rede social, não. Não sabemos, né? Porque você pega agora a inteligência artificial, que é dentro das redes sociais, mas é uma outra revolução da comunicação, da tecnologia de comunicação. É algo assustador. Você tem mexido no IA, que é a inteligência artificial? É um negócio de ficar de cabelo em pé. Eu sou, apesar de eu ser de rede social, eu mexo pouco com rede social. Entendi. Entendo muito pouco de rede social. Não, eu também não sou um expert. Pega o celular e futuca daqui, futuca dali. Se você quiser digitar um texto, agora você vai num aplicativo que tem lá no celular, que é um dos mais populares agora, que é o GPTV. Se você falar assim, quero criar uma homenagem para o prefeito de Aperibé, falando das obras que ele fez em Já um te minuto. entrega tudo pronto. E hoje, para dizer a verdade, 5 segundos todos nós hoje nós estamos trabalhando com inteligência artificial. É um negócio muito louco. Tá? Eu uso, mas eu também preciso corrigir para trazer para a minha realidade. Então, tipo sim. Por mais que eu também, às vezes uso, então eu também dou uma corrigida, trago para a realidade nossa. Porque senão fica muito mecânico mesmo. Sim. Mas te dá umas ideias assim absurdas. A minha irmã Thaís agora, ela usa bolsinha, uma mais nova. Ela é ilhostomizada, acho que é esse o nome. E o Instagram dela é todo voltado para isso, para conversar com as pessoas, para falar que não precisa deixar de viver só porque tem uma bolsinha. Irmã viaja, corre, praia, piscina, vida, enfim. Leva uma vida muito normal. E aí ela queria criar um personagem, porque às vezes ela faz uns vídeos batendo papo ela com ela mesma. E aí ela pegou no IA, se você ver, é de arrepiar, tá? Porque ela deu nome às personagens e características de cada uma. É um negócio louco, é de assustar. Coisa que você não pensa. E eles vão lá e se você falar assim, mas não gostei disso, eles refazem até chegar ao conteúdo que te agrada. Sim. Caiu aqui o retorno, vê? Não sei o que bati. Ah, tá. Desculpa a vergonha que eu passei. Tá? Foi? Ainda não. Foi não? Ei. Vê o seu fone. O que eu fiz, gente? Eu estraguei o negócio do som. Não, voltou agora. Então. Oi? Agora sim. Beleza? Beleza. Tudo bom, querido? Tudo bom, querido? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Agora ficou alto demais. Alto. Eu sou chato, gente. É porque tem um retorno aqui. Foi, agora deu certo. Deu?
Tranquilo? Tranquilo. Porque eu bati o joelho aqui no retorno. Mas enfim, daqui a pouco nós vamos comer a linguiça Do Cristóvão? Não. Dom Gente, Cristóvão. Dom Cristóvão, peraí. Cristóvão, nós vamos comer a linguiça Fabricada Dom por você. Fabricada por você. Entenda, gente, para vocês não me levarem a mal, por favor. É isso aí. Ai, ai. Quem tá? O Alexandre ainda tá por aí? Alexandre. Alexandre, se você saiu dessa live, se você não assistiu até o final... Hortifruti Tropical que está assistindo a gente agora. Manda uma cesta de frutas pra gente. Também tem José Arthur, nós estamos falando em rádio aqui, nós temos aqui a 87,7 Educativa FM do José Arthur Sanches. Ele José é secretário aqui na cidade. Secretário de Turismo, Lazer e Turismo, de Aperibé. Eu trabalhei lá na padaria, inclusive que eu trabalhei lá anos atrás, é de uma prima, né? Era do marido da prima do Zé Arthur, né? Que ela era casada com um cara, então ela era dona também na época. É parente do Zé Arthur. Eu conheci lá... Eu já fiz um quadrozinho rapidinho lá na Rádio Zé Arthur com ele. Falando de Zé Arthur, vamos botar esse quadro no ar de novo. E o quadro deu um bote tão grande que na época, agora os telefones residencial foi escasso. Né? Sim. É difícil você ver hoje o telefone residencial, alguém que tenha um telefone residencial em casa. Tá bem escasso. E lá nos a própria operadora está encerrando os trabalhos, né? Gilciano Luz, amanhã tem bate-bola esportivo, Gilciano. Um abraço para você aí, boa noite, meu amigo. Um abraço, vocês aí estão acompanhados, estou acompanhando aqui. Um abraço, Gilciano Pezão. É o homem do futebol. Amanhã tem bate-bola esportivo comigo, Rogério Mota e Chiquinho Carioca. Mas a gente estava falando do José Arthur. O José Arthur também já está há bastante tempo na comunicação e tem o carro volante de propaganda. Sim, sim. É porque é uma coisa que complementa, né? Ele tem a rádio e tem o carro de som, porque o cliente hoje está menos, né? Não tem tanta demanda mais com o carro e a moto de som como era antigamente, mas ainda tem, né? Eu ainda continuo, mas está bem mais abaixo. Você tem o carro do som e tem a moto, né? Mas o que mais trabalho mesmo é a moto de som. O carro, geralmente, eu trabalho quando eu faço as ações da Mila, algumas ações, igual sexta-feira, eu vou parar lá em Estrela d'Alva para fazer um convite para o evento de sábado. Aí eu faço ao vivo. Eu pego o microfone e saio pelas ruas gritando: "Ô, amanhã tem casa!" Assim. É maneiro. Trazer o Zé Arthur qualquer dia aqui pra gente bater esse papo. O Zé Arthur já esteve aqui, mas ele vai vir como radialista, não como secretário. A gente faz os dois, contar a história, né, de rádio, né? né? Porque são quem tem, igual ele é o dono da rádio, né? Com certeza ele passou muitas pessoas por ali, Nossa, né, dando entrevistas, passou, né? Quantas músicas ele tocou, talvez desacreditado, lá no início, e de repente virou um hit, né? Tocou muito, então são experiências muito legais, né? Eu também já tive na rádio dele, porque na época que a Portal Calçados, ou seja, era um serviço que eu fazia de locução em porta de loja, né? Que me abençoou muito por muitos anos, e eu também tinha esses links, né, por eu já ter trabalhado em rádio, ou seja, volta de novo rádio, né, e eu ligava, eu passava flashes, né, batia papo com o locutor, em algumas ocasiões eu fui diretamente no estúdio para bater papo, para fazer sorteio, então eu cheguei a fazer parte de alguma programação lá do Zé Arthur nessa situação também, com parceiros, né? Parceiros que eram meus e deles. Né? Enoque, é a primeira vez que você participa de um podcast? Não, eu já fiz com o Renan, noticiário Paduano. Eu já participei lá com ele. Na verdade, quando ele inaugurou uma... Agora ele vai voltar novamente. Agora ele montou um estúdio novo, tá finalizando lá. Mas quando ele fez o primeiro, foi comigo. O primeiro. Nós temos aqui no nosso podcast, nós temos um quadro também politicano. E quinta-feira é feriado, né? 1º de maio. Do trabalhador. Então, nessa quinta agora a gente não vai estar no ar, mas na próxima quinta a gente vai estar junto com um convidado especial falando desse tema política.
eu ver de quem está aqui, que eu não estou vendo ver. Rogério Freitas. Rogério Freitas. A gente também. Rubens Rubinhos Telest. Gente boa demais. Quer dizer, né? Nota, gente boa demais. Obrigado. Tem mais que é nota, nosso digital influencer. Garoto propaganda. É conhecido sim também. Tá com a gente aqui. Um abraço a todos vocês aí. Ó. Fala mais um pouco aí. A Nota agora fez uma propaganda. Eu vou fazer um jabá aqui. Quem sabe eu ganho um cascai lá na Titanelli, né? Tchim! Você fez a propaganda de um carro bonito pra desgraçar, uma cor linda. Aquele T-Cross. É cor diferenciado, né? Que 2025, 26, 26 já, né? O modelo, 26, né? 25, 26 já. 26. Uma cor muito bonita. É um carro que eu acredito, pelo que eu li lá, ele vai ter uma edição limitada, vão ser fabricados 1.100 veículos para o Brasil inteiro, né? Então, e quando chegou lá, ver se eu consigo comprar um. E quando chegou, eu fiquei, tipo assim, chegou eu estava viajando, né? Tava dando um passeio no feriadão, no Páscoa. E aí, quando eu retornei, na terça-feira, eu virei para esse primeiro lugar que eu vou gravar vai ser a Titonelli. E eu vou gravar um vídeo do carro. E assim eu fiz. Cheguei lá na Titonelli, mas quando eu bati o olho, era muito além do que eu já tinha uma expectativa de que fosse. E eu já tinha o carro. No caso, eu entrei no terceiro modelo do T-Cross agora, né? Então eu sou apaixonado, é um carro muito confortável, mais alto para as nossas estradas que são maravilhosas. Então, se você tem um carro mais alto, te dá mais conforto. É um carro que ele é apropriado tanto para a zona rural como para a zona urbana. Exatamente, de boas. E aí eu peguei e falei assim, cheguei lá, fiz uma brincadeira com o vendedor. Coloca aquele laço vermelho. Eles têm um laço ótimo, inclusive no vídeo lá, Pato, coloca porque esse carro é meu. Mas é claro que eu tava blefando, né? Óbvio que eu tava blefando. Aí eu tirei o laço de volta, fiz o vídeo que era a divulgação do carro, e realmente a Volks estava conseguindo me impressionar mais uma vez, né? E quando eu conheci o carro, eu gostei. Aí lançaram 2025, que vieram com algumas alterações, que eu me apaixonei de novo, mas aí financeiramente falando para mim era inviável. Aí quando eu troquei, há um ano atrás, menos de um ano atrás, eu peguei o azul. E que era o top, né? Que é o Highline. E aí eu falei assim, quando chega agora esse, eu tô acabando de pagar. O azul agora, no início do mês de maio. Então eu não tenho dívida eu não tenho dívida, graças a Deus. E de carro eu tô encerrando agora. Eu falei assim, peraí, de repente, né? Quem sabe dá certo. Eu já tô pagando a prestação de um e o carro tá quitado, né? Porque quando você tá com um carro financiado, você vai fazer um negócio, joga o preço lá embaixo. Não, mas o meu não tava com essa situação, é um carro que não é alienado, né? Enfim. Aí eu falei assim, olha só, faz aí para mim as contas. Quanto custa o meu, quanto você paga no meu, quanto que é o seu. Eu sei que na terça-feira mesmo, no final do dia, o vendedor falou assim, ó, tá tudo certo. Só preciso esperar que na quarta era feriado no estado do Rio, então dava uma burocracia, mas na quinta-feira eu te entrego o carro. E eu já não dormi mais. E eu estou apaixonado, de fato, no carro, é maravilhoso. Uma outra paixão minha atual é a moto, né? No ano passado eu tive uma experiência de vida, assim, que se Deus me abençoar, eu vou repetir uma parte dela em setembro. Na Páscoa do ano passado, eu fui parar em Gramado de moto. É mesmo? Em Gramado. Eu andei entre ida e vinda, né? 4.500 quilômetros numa viagem de 9 dias. Foi surreal. Ou seja, eu conheci o Sul. Eu não gosto de avião, eu tenho um pavor de avião. Não imagino. Não, de moto é maravilha. Gente. Você vai vendo tudo, você vai vendo a paisagem. E agora eu comprei uma moto que é um pouco mais alta, que é a moto própria, não é própria, mas ela é melhor para viagem do que a que eu tinha. Mas a que eu tinha foi maravilhoso, foi espetacular. Eu conheci um pouquinho do Paraná, um pouquinho de Santa Catarina, a gente conheceu a Serra do Rio do Rastro. É um roteiro que todo motociclista sonha. Eu falo que eu sou motoqueiro. Motociclista não gosta de falar assim, não.
Porque eu realmente caí de paraquedas nisso. Comprei a moto, você deve conhecer, tem um amigo meu daqui de Aperibé, que ele tem moto, então eu queria andar com ele de moto. E acaba que nós nunca saímos de moto. Mas eu Vocês comprei dois. uma, depois troquei, evoluí para uma maior, depois uma maior, e agora outra diferente. E eu já tô louco. Eu sou muito doido. Eu não sou apegado a nada, tá? Não sou, eu sou desapegado. Então essa história. Muito bem, Enoque. Estamos batendo um papo e chegando ao final já do nosso bate-papo aqui. Eu, Enoque Matos, lá de Santo Antônio de Pádua. Cidade do Bairro Glória. Cidade do bairro Glória. E o homem que bomba aí nas redes sociais aí, ó. Parabéns, Enoque. Parabéns pela sua nova conquista aí no seu carro. Que Deus te abençoe, te ilumine muito a sua vida e a minha também, todos que A estão aí nós, com a todos gente. que estão Aí. curtindo a gente. É verdade. Se eu posso deixar um finalzinho que falta um minuto para a gente encerrar, quase. Se eu puder deixar uma palavra para vocês de incentivo, não desanimem, busquem melhorar, né? Está trabalhando de funcionário, né? Num emprego, faça cursos, né? Tente, não olhe para o que o outro tem, não imagina que foi fácil, porque nada é fácil. A gente vê muitos empreendedores iniciando e querem iniciar lá de cima. E a maioria não vai, não funciona, acaba Verdade. retrocedendo. Ninguém aqui, o Adilson, hoje, quando você vê o Adilson passando no carro dele, a trabalho, enfim, quando ele vai dar um passeio, se ele postar, se você vir aqui conhecer a casa, o canto do Adilson, né, com as conquistas dele, não imaginem que foi fácil, que foi da noite para o dia. Estamos falando de um camarada, e com todo respeito, com 57 anos. Quando a gente tinha 20, nós não imaginávamos Verdade, a gente não chegar. imaginava onde Eu nós não tinha chegamos essa até hoje. pretensão. Eu olhava para o meu pai assim, né? Meu pai sempre foi muito seguro. Com a morte do meu pai, eu aprendi ainda mais a poupar, a economizar um dinheiro, guardar, e a poder viver sem comprar, sem ter dívida. Meu pai não tinha, não devia ninguém. Então, isso eu aprendi muito com a morte do meu pai. Então, ninguém, a não ser que seja herdeiro, né? Você vê pessoas que têm esses jogos agora de apostas, né? Isso já existe há muitos anos. Mas as pessoas querem saber disso, do dinheiro fácil. É o que a gente falou no início do podcast hoje. Isso. O fácil entra fácil, sai fácil. Sai fácil. Então, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de saber assim, nossa, recebi isso aqui. Mas valeu. Valeu a suado. pena. E aí você valoriza. trabalhar. Você já não vai gastar com qualquer coisa. Verdade. Né? Você está entendendo? Enfim, e que Deus abençoe todos os nossos seguidores, as pessoas que estão assistindo, que irão assistir lá no YouTube depois. Obrigado por abrir esse espaço aqui no seu podcast para uma pessoa simples como eu, porque sou básico, né? Gosto de falar pra caramba e sou feliz com as minhas conquistas, porque eu sei, às vezes as pessoas falam assim, fica ostentando quando posta nas redes sociais. Eu sei, eu e Deus sabemos o quanto me custou aquilo. Então eu mostro com prazer e mostro até para provar para as pessoas. Porque se você souber de onde eu vim e onde eu estou, né, e eu não estou em lugar nenhum melhor do que outros, porque todos podem. Quando eu olho para trás, Basta eu falo querer. assim, basta querer. Basta querer. Basta não desistir. Verdade. Né? É persistir. Né? Por exemplo, a moto de som, só para concluir, várias pessoas passaram tendo também e começaram e desistiram, desanimaram. E eu estou lá há 23 anos. Está completando esse ano, 23 anos com a moto de som, onde tudo começou. Mais uma vez, eu agradeço sempre ao Paroquinha, que é o meu ex-cunhado, que me deu a oportunidade. E a Deus acima de tudo, né? Porque eu falo que acabamos nosso tempo. Não, pode falar. Eu falo que é 100%, na minha vida, 100% Deus e 100% eu. Porque Deus faz tudo por você. Ele escancara. Está tudo ali. Está tudo ali para você. Ele está ali para te abençoar. Mas se você ficar no sofá, não vai dar certo. Então, tipo assim, ele faz tudo por você. O que você não consegue fazer, ele faz. Mas o que é para você fazer, faça. Não desanime. Não desacredite de você.
Porque lá na frente, né, e eu com 47, quase 47 anos, eu olho para trás, eu tenho experiências que eu falo assim, meu Deus, naquele momento, eu não acredito. Aí, de repente, Deus vai e surpreende. E quando se passa o tempo, você olha para trás e fala assim, meu Deus, aquela porta ali que se fechou, mas Deus abriu uma porteira. É verdade. É algo assustador. Surreal. É algo assustador. Mas abriu e eu entrei. E eu fui lá e fiz a minha parte. Você está entendendo? Porque se tem lá a porta aberta, você não está indo, outro vai entrar. Exatamente. Tá? Outro vai fazer o que você não está fazendo. Então, e para encerrar mesmo, quer ter o que os outros não têm, faça o que ninguém faz. Verdade. Muito bem, chegamos... Deixa oportunidade em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final, mas você ainda vai encerrar ainda. Já chegamos ao final aqui, 20 horas e 4 minutos, falta 1 minuto ainda. 1 minutinho para a gente terminar. E deixa eu falar aqui da Drogaria Peribense, Drogaria Néder, e Torradinho da Família, que é o Torresminho da Família, Linguiça, Dom Cristóvão, Água Soledade, Gil e Judo, Salgadinho, Pneu Black, Jetcar Veículo, Padaria do Albano, Hortifruti Tropical no centro de Aperibé, Drogaria Milho, Mercado Milho, Padaria e Restaurante São Sebastião. Também nós temos a Padaria do Urbano lá na Palmeira. Também temos aqui a loja da Camila Mateus Cosméticos. Nas compras acima de R$50 você ganha um brindes. Germar Materiais de Construção. E também temos a Mixcente e a Padaria Gula Vita, do meu amigo Sandro Barbosa. Um abraço a todos vocês aí, o nosso contribuinte que contribui com a gente aqui no nosso podcast e no nosso blog, no nosso dia a dia. Também mandar um abraço para a Solar Fest, Solar Todo, que patrocina toda essa parte de adesivo aqui do nosso podcast aqui. E, enfim, estão com a gente aí. E a Solar Fest fica lá quase em frente a Germar Materiais de Construção, lá na rua Serafim Bairral, no centro de Aperibé, que é a famosa Avenida Serafim Bairral. Enoque Matos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado de coração de você ter vindo aqui, batido esse papo com a gente nessa segunda-feira, hoje, 28 de abril de 2025. Um dia que vai ficar marcado, tanto para mim quanto para você. Você falou um pouco da sua trajetória de vida aí, na sua correria do dia a dia aí. Parabéns a todos vocês aí que seguem o Enoque aí nas redes sociais dele. E parabéns a você também que me segue lá nas minhas redes sociais. Nós temos o blog da Adilson Psyu, nós temos o podcast da Adilson Psyu, nós temos o YouTube da Adilson Psyu, enfim. E vai embora. E também temos aqui a AF Sistema de Segurança do Adilson Psyu, que é o sistema de câmera de segurança. Você que quer colocar um sistema de câmera na sua casa e fazer monitoramento, contrate aqui o proprietário do blog do Adilson Psyu, do podcast do Adilson Psyu, que está aqui em Freixeira, na capital do mundo, 5º distrito de Cambuci. Enoque, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, foi um prazer estar aqui. Obrigado à audiência aí pela paciência com a gente. E que Deus abençoe vocês, que nós possamos ter o ano já começou e já está correndo, né? Mas que 2025 seja ainda um ano abençoado. Se você ainda não está onde você gostaria de estar, persista, não desista. E até a próxima. Isso aí, um abraço, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã no nosso bate-bola esportivo às 19 horas. Valeu, pessoal. Fui!